Olá, aluno! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Eu falo História geral. Por que eu falo isso, professor? Porque logo nós teremos História de Rondônia. E aí você vai aprender um pouco mais sobre as nossas arquiteturas, nossas construções, as nossas histórias e as belezas naturais que Rondônia possui. Sabia disso? Pois é, mas isso no final do ano. História regional, porque agora é história geral. E o nosso combinado é aquele: abre o caderno, ok? Já abre o caderno. Na verdade, você já fica com o caderno aberto, né, aluno? Fica só esperando eu dar o comando. Agora coloca a data de hoje. Colocou? Beleza. E depois coloca lá o título da aula. Para que isso? Você vai tentar acompanhar o professor. Eu vou estar explicando aqui o conteúdo e aquilo que você não souber, claro, depois entra no chat e tira as dúvidas com a gente, tá certo? E também você utiliza esse material para poder estudar na semana de avaliação, tá certo? Esse é o nosso combinado, porque o Enem está bem aí. Olha, eu já estou assim nervoso por vocês, porque eu sei o que é isso. Fazer o Enem, senhores, esperar a vida inteira para poder entrar na universidade ou então na faculdade. E aí, cursar um curso superior e obter o tão desejado diploma. Não é isso? Segue na tela a aula de hoje. O que nós temos? Deixa eu primeiramente calibrar minha caneta. Pronto! Já está aqui. Vem para mim. Vem para mim, aluno. Eu esqueci, claro que eu não estou sozinho nesse espaço. Eu tenho aqui o meu amigo Sâmio. Como é que é, Sâmio? Aí, só agora que ele ri, porque depois eu não ri mais não. Ele nem quer responder as questões depois, tá bom? Então seja bem-vindo, Sâmio, a nossa intérprete, e estará com vocês também em todas as aulas, tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Então, aluno, vamos falar sobre o socialismo. Eita, agora sim! Eu já li algumas coisas a respeito do socialismo e o cara fala assim: é muito fácil você fazer socialismo com o dinheiro dos outros, né? Alguém falou isso. Tu lembra, né, Sâmio? Pois é. Aí o cara fala muito socialismo, Sâmio, mas ele pratica o capitalismo. Então, por isso que se fala que é utópico essas coisas. Então, na aula de hoje, iremos abordar sobre o socialismo, da revolução que aconteceu em alguns países, até a crise do socialismo, certo? Nisso, estarei falando sobre a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no pós-guerra. Também irei falar sobre a Europa Oriental e principalmente, viu, Sâmio? Olha aí, a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana. Tudo isso nós iremos encontrar na aula de hoje, aula 26.1. Para a aula também de hoje, nós temos as habilidades. Primeiro, aluno, tu terás que analisar a produção da memória pelas sociedades humanas, assim como também conhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfico. Feito isso, tá de boa, ok? Então, vamos partir para a Revolução? Yes! Então, socialismo. Observe a bandeira no fundo, claro, e aí na mente da pessoa, na mente do revolucionário, nós temos o principal símbolo do socialismo, que é o martelo e a foice. Essa aqui é uma foice de mão, muito utilizada para tirar, por exemplo, ali o arroz, né? Cortar o arroz. Tem aquela foice com um cabo maior e essa foice do cabo de mão. Essa daqui é a foice, e esse daqui é o martelo, principal símbolo do socialismo. A Revolução Russa de 1917, lembra vocês que a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 até 1918. Justamente faltando um ano para acabar a Primeira Guerra Mundial, a União Soviética passa por crise interna, a chamada Revolução Russa, Rússia ou Russa,
que vai gerar as condições para a criação de um Estado socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviética, que vai ser fundada em 1922. Tudo bem? Olha lá. E aí, claro, nós temos a queda do Muro de Berlim. E essa queda, ela representa o fim do socialismo nas duas Alemanhas. Ou seja, tinha uma Alemanha oriental e uma Alemanha ocidental. A Alemanha ocidental capitalista e a Alemanha oriental socialista. Logo, as duas irão voltar a se unir novamente. Lembram, em aulas passadas, que a Alemanha foi dividida em 4 zonas e depois passou a ser dividida em 2 zonas. Uma capitalista e a outra socialista. Ok? E aí você vê na expressão do jovem. Um detalhe interessante, tá? Nós estamos no século XXI. É bom que podemos falar isso para vocês. A queda do Muro de Berlim foi em 1989. Se naquela época nós tivéssemos o auge da internet, nossa, todos esses soldados aqui estavam filmando a aglomeração. Inclusive, esses participantes aqui. Porque a moda hoje é assim. No Brasil, se não me falha a memória, para cada 10 brasileiros, 9 têm celular. 9. Claro que os registros que foram feitos aí foram máquinas fotográficas e não celulares. Ok? Sei bem que a internet já existia desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ok? E aí ela se propaga de fato na década de 60 e 70 ela vem para a sociedade. Tudo bem? Então, essa expressão, essa imagem em si, ela comemora o fim do socialismo. Na verdade, a queda do Muro de Berlim foi em 1989. 1990, nós temos a união das duas Alemanhas. Em 1991, nós temos o fim do socialismo na Rússia. Tanto é que a Rússia passa a ser chamada de SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Tá bom? Esse é Lenin, o grande pai do socialismo. O cara que, na verdade, vai pensar como seria esse regime. Só como eu disse em outras aulas, o que se passou, o que se pensou na mente do Lenin não foi aplicado na mente de Stalin. Foi totalmente diferenciado. Depois de Stalin, nós temos outros que vão modificar esse pensamento original. Após, então, a morte de Lenin, em 1924, o então secretário-geral do Partido Comunista, Joseph Stalin, passou a concentrar o poder político em suas mãos. Joseph Stalin. Também temos Joseph Mengele, né? Que é o médico de Adolf Hitler ali, etc. Olha lá. Stalin, esse camarada que vocês estão vendo, ele vai implantar uma ditadura cruel na Rússia. Olha o fardamento desse camarada. Olha a postura dele. Com expurgos, deportações, prisões e execuções. Olha aí, de milhões de pessoas. O cara vai tocar o terror. É isso que vocês estão vendo. Agora um detalhe, vai ter uma briga entre Stalin e Trotsky, tá bom? Porque os dois, tanto Trotsky como Stalin, eram amiguíssimos de Lenin. Com a morte de Lenin, o trono, o poder, a cadeira vai ser disputado. E ganha quem é o mais inteligente. Nesse caso aí, o próprio Stalin. Nos campos social e econômico, houve o desenvolvimento. A taxa de analfabetismo do país, que era de 90%, caiu apenas em 20 anos para quase zero na parte europeia da União Soviética.
É isso que vocês acabaram de ver, aluno. Professor, em quase 20 anos, eles conseguiram zerar. Pois é, quase zero. Esse é um lado bom, porque você acaba compartilhando, dividindo, fazendo com que o povão, os menos favorecidos, tenha acesso à educação. Pelo menos o básico do básico do básico. Né? Olha lá, União Soviética no pós-guerra, novamente uma imagem do tio Sam e o urso russo, que vai retratar esse personagem, esse poder que era a União Soviética. O território soviético ficou totalmente arrasado, quase 2.000 cidades e vilas tinham sido devastadas. Cerca de 100.000 fazendas coletivas encontravam-se em ruínas. Esse aí, aluno, é o saldo da guerra. Porque diretamente ou indiretamente, tudo é atingido. Pessoas civis de todas as idades acabam sendo atingidos pela guerra. São mortos. A estrutura da cidade também são atingidas, direta e indiretamente. 26 milhões de pessoas tinham morrido na guerra. E outras 25 milhões estavam desabrigados, morando em locais improvisados. Viu só aí? Esse é o peso, é o resultado que a guerra traz para a sociedade. Querendo ou não, direto ou indiretamente, você tem essa participação. Você é atingido. Aí você vê nessa imagem a expressão dessas crianças desamparadas, chorando, provavelmente famintas. Qual é o futuro que você olha? Cara, se você for olhar para essa imagem, se você for fazer uma leitura dessa imagem, tem muita coisa. Só que a guerra, ela não vai pensar assim. A guerra, ela é cruel. E o homem que está à frente desse conflito, o homem que lidera essa guerra, ele não pensa nisso não. Ele quer saber que o poder dele vai ser poderoso. Pronto, é só isso. E aí nós temos dois grandes personagens. Lenin de um lado e Stalin do outro. Viu? Diante, então, de tantos estragos, a sociedade soviética necessitava de um imenso esforço de reconstrução. Viu? O governo de Stalin irá traçar metas para a recuperação do país e tomou atitudes centralizadoras. Atitudes essas que vai manter o povo mobilizado. Em que sentido? Vamos trabalhar. Porque aí você passa a gerar emprego. Na geração de emprego, você tem a geração de ganho. Na geração de ganho, você tem a geração de circulação do capital na sociedade. Não é isso, Sânia? Você fez assim, você circulou assim o capital que eu vi. Olha aí, dá pra ver uma carinha. Muito bem. Então tá muito para frente, viu, Sânia? Olha aí, essas atitudes que ele tomou foi justamente para fazer circular. Porque se eu não tenho um emprego, eu não tenho um ganho, eu não tenho uma economia que está girando. Então é um conjunto de fatores. Tu está percebendo, aluno? Mesmo com a desgraça que a guerra trouxe, ela também vai trazer uma melhoria. Claro que paulatinamente, aos poucos, devagar, quase parando, mas tem uma recuperação muito lenta. Você vê depois de um certo tempo que o resultado é promissor. Aí é só aguardar. Reconstrução do pós-guerra. Mas para eu ter uma reconstrução, eu preciso de investimento. Para se ter esse investimento, eu preciso aplicar, eu tenho que ter um plano. O que nós iremos reestruturar primeiramente? O que é necessário hoje? Então, todo levantamento é feito pelo governo.
pela comissão que é montado. Então se vê a necessidade. Vem para mim, porque em casa, por exemplo, pode ir para mim? Em casa, por exemplo, quando você tem uma verba guardada, quando você tem uma economia, você tem uma prioridade, não é verdade? Tudo em nossas vidas tem prioridade. A tua prioridade, por exemplo, aluno, hoje é terminar o ensino médio. A tua prioridade é entrar numa universidade, obter o canudo, e com esse canudo fazer um bom concurso e depois se estabilizar. Estando estabilizado, aí você vai constituir famílias. Aí você pensa na geração de um filho, 2 filhos, uma casa própria, em viagem. Aí você vai ficar na maré mansa. Por quê? Mas se você olhar o teu caminhar lá atrás, para ter chegado hoje, nossa, muitos obstáculos você passou, você enfrentou. Mas é isso. Porque as nossas vidas, elas são feitas de prioridade. Se não for assim, esquece. Nesse caso, a destruição do pós-guerra, nessas cidades que foram destruídas, o governo, olha, a nossa prioridade é isso, e começa o trabalho. Tá certo? Continua no quadro. Vamos lá então. Falar para vocês aí como que se deu. Essa reconstrução, Stalin, ele comandou energicamente a reconstrução da União Soviética. Por meio, viu aí? Olha o que eu falei, por meio do planejamento econômico do Estado. O governo soviético, então, ele vai passar a estabelecer o que é prioritário. Por exemplo, reparação da infraestrutura de comunicação e energia. Eu preciso restabelecer a energia. Você imagina passar um bom tempo sem energia? Você não vai tomar mais água gelada, você vai ter mais como conservar o alimento, a comunicação, isso é prioridade. Reconstrução das indústrias pesadas. Viu aí? Para gerar dinheiro e vender o produto, etc. Mecanização da agricultura e ampliação das áreas de cultivo. Viu? Das áreas de cultivo. Viu só? Nessa área de cultivo, para poder de área de cultivo, não é isso? Tudo bem. Bom? Outra, construção de usinas hidrelétricas. Presta atenção, aluno, eu dou continuidade, tá, aluno? Continuidade. Tá bom? Instalação de indústria de armas modernas. Olha aí! Instalação de indústrias de armas modernas. Cara, eles acabaram de sair da Segunda Guerra Mundial. Viu aí? Bom, ampliação da educação pública, que é prioridade para o governo. Tá bom? São essas coisinhas em detalhes que Stalin pensou. Tá bom? Vamos lá, avançando. Olha o fera. Aí, um colóquio e um discurso para a população. Stalin está à frente desse governo. Na Europa Oriental, o que nós temos? Bom, eu tenho aí a instalação do socialismo no país do leste europeu, que teve como ponto em comum a luta contra o nazismo. Aí sim, a União faz o quê? O açúcar, muito bem, o açúcar União, né, Sâmio? Dizer que a União faz a força, não faz não. A União faz o açúcar. Os antigos colaboradores dos nazistas, eles foram repelidos pela população. Apoiado pela União Soviética, conquistou o poder e instalou o governo baseado no modelo soviético,
que era o modelo socialista. Assim que eles vão se propagar. E aí eu trouxe para vocês um mapa, todo o território soviético e os países que irão adotar esse mesmo regimento, o socialismo. Então hoje, o que se percebe, aluno, pelas experiências dos países que adotaram esse regime, e alguns que ainda têm esse regime, a gente percebe que não foi para frente. A grande maioria, 98% dos países do mundo são capitalistas. Uma pequena parcela é socialista. Bom, olha lá. As principais medidas adotadas nesses países estavam o domínio público, o domínio público do Partido Comunista, tá? E esse domínio público, o fim da propriedade privada. É uma coisa que você não quer ouvir, né, Bruno? Dos meios de produção e o controle da economia pelo Estado. Quer ver? Novamente, presta atenção. As principais medidas adotadas desses países socialistas, é o que nós estamos falando, estavam o domínio político do Partido Comunista, o fim da propriedade, presta atenção, aluno, o fim da propriedade privada, o fim dos meios de produção e o controle da economia pelo Estado. Vem para mim, aluno. Se eu falar assim, professor, o senhor disse o fim da propriedade privada, ou seja, então eu juntei dinheiro, comprei um terreno, eu fiz uma casa, ela é minha? Não é sua. A economia, o Estado controla? Sim, não é você que põe o teu preço. Mas é eu que plantei, eu arei a terra, eu fiz isso, fiz aquilo. Sim, mas é o Estado. Tudo pertence ao Estado. No socialismo é isso. Ok? No socialismo, por exemplo, eu não posso, eu sei disso porque eu conversei com algumas colegas minhas, que eu tenho colegas cubanos e venezuelanos, que é assim, eu não posso ter 2 casas. Para que 2 casas? Não, mas eu tenho dinheiro, eu ganhei dinheiro, eu quero comprar uma vila de casa. Não, você vai ter a tua casa e pronto. Que outras pessoas possam ter também o mesmo direito. Então, assim, é um controle. Aí o cara falou assim, não, isso não é verdade. Claro que é verdade. Somente quem viveu em um país com regime socialista sabe dizer. Por que muitas pessoas acabam que não querem ir fora desse regime? Porque é tudo controlado pelo governo. Tudo. E você quase não tem progresso. Entendeu? Então, é bom que vocês também não só leiam livros que foram produzidos há décadas atrás, mas procure conversar hoje com pessoas que vieram desse regime. Aí vocês vão ter um entendimento na prática e não teórico. Teoria é muito bonito. Bom, joga na tela. Vamos lá. Na sequência, bancos, fazendas, fábricas, transporte, comunicação e educação passaram ao controle direto do Estado. Aí, essa aí é a bandeira, é o território soviético com o principal símbolo, o martelo e a foice. Comecon, no contexto da Guerra Fria, Tratados de Cooperação Econômica, o Comecon de 49, e militar, que é o Pacto de Varsóvia de 55, foram assinados entre o governo da União Soviética e os governos socialistas dos países da Europa Oriental. Lembra que eu falei para vocês, aqueles países que se identificavam com a filosofia da União Soviética acabavam seguindo o mesmo regime. Aqueles países que se identificavam com o regime americano seguiram também o mesmo regime, que é o capitalista. Tá? O objetivo era fortalecer a aliança do Bloco Socialista diante da oposição dos governos
capitalistas da área ocidental, comandadas pelos Estados Unidos. Compreendes? Vamos lá, avançamos. China. Aí sim, depois chegamos em Cuba, tá bom? China, no século XIX, o país passou a ser alvo da expansão imperialista ocidental, principalmente por parte dos ingleses. E aí nós temos o grande líder, Mao Tse-tung. Se não me engano, eu acho que ele morreu em 71. Eu tenho um jornal que noticia a morte dele, tá? A instalação da República da China, com o declínio da monarquia chinesa. Como é que é, professor? Sim, a China foi uma monarquia. Ela também foi uma república antes. Aí monarquia e agora se tornou país socialista, né? Surgiu um movimento liberal burguês que vai ser liderado por Sun Yat-sen. Isso em 1911. Que vai derrubar a monarquia Manchu e proclamou a República da China. Certo? Nisso, houve, de fato, uma guerra civil, nesse período, por volta de 1930, dois grupos totalmente rivais, grupos políticos, e também grupos com viés ideológico, de forma antagônica, irão disputar o controle da China. Viu aí? E ao disputar esse controle, o povão vai estar no meio dessa guerra aí, ó. Essa guerra de poder, de controle, uma guerra civil. Tá bom? E aí é claro que aí é o grande templo da China, Palácio Imperial, né? De um lado, as forças capitalistas, estas comandadas pelo general Chiang Kai-shek. Olha, não é que vai deixar cair o cheque, não, é Chiang Kai-shek, né? Kai-shek, trocadilho. Do Partido Kuomintang, ou KMT, ou Partido Nacionalista. Lembra-se bem, Chiang Kai-shek comanda o Partido dos Kuomintangs. Do outro lado, eu tenho as forças comunistas, conduzidas por Mao Tse-tung. E o Mao Tse-tung acaba comandando o PCC. É Partido Comunista Chinês. Não é primeiro comando da capital, não. Mas é PCC. Partido Comunista Chinês. Como é que é o Partido Comunista Chinês? É assim, é essa mesmo. Partido Comunista Chinês. Está valendo, não tem, mas está valendo. Na Revolução Chinesa, a partir da Grande Marcha. Tá bom? Eu estou falando aqui, eu estou só observando ele. Ele está só observando, ele fala assim agora. Vamos lá. Bom, professor, o que foi a Grande Marcha? A Grande Marcha foi a travessia de quase 10 mil quilômetros empreendida entre 1934 e 1935, um ano, pelas tropas comunistas até o noroeste da China. Olha aí, aluno. Olha aí, olha aqui, ó, vou colocar aqui a pontuação, ó, o ciclo, de onde saiu e de onde foi, aonde chegou. Os dois grupos enfrentaram-se em uma guerra civil, interrompida em 1937 devido ao ataque japonês à China. Lembrem-se, de um lado eu tenho Chiang Kai-shek e de outro lado eu tenho Mao Tse-tung. Os dois irão brigar pelo controle da China. Ok? Duas Chinas. No dia 1º de outubro de 1949, venceram definitivamente seus inimigos internos e criaram a República Popular da China, ok? Que compreende todo o território continental chinês. Reiniciadas as lutas entre as tropas de Mao Tse-tung e as de Chiang Kai-shek,
Os comunistas objetivaram sucessivos êxitos. E logo na imagem que vocês estão percebendo aí, aluno, está aqui, ó, a China, que vai ser comandado por Mao Tse-tung, e a ilha de Taiwan, que vai ser comandada por Chiang Kai-shek. Vai haver essa divisão. Olha aí, República Popular da China, é todo esse território que vocês estão vendo, e a República da China, aqui é a ilha insular, né? Também chamada de Taiwan ou de Taipei. Ok? Na República Popular da China, aí é o continental, o terceiro maior país do mundo, também chamado de China comunista. Nossa, professor, então o senhor está falando que Taiwan se tornou um país separado? Sim, exatamente. Enquanto em todo o território chinês Mao Tse-tung ele governa, e nessa ilha quem vai governar é Chiang Kai-shek. Entendeu? Fechou? Vamos lá. Com o apoio dos Estados Unidos, o general Chiang Kai-shek e os seus seguidores fugiram para a Ilha Formosa. Ali, fundaram a República da China, mais conhecida como China Nacionalista, ou simplesmente Taiwan. Perceberam a moral da história? Tanto os representantes da China Popular como o da China Nacionalista passaram a reivindicar, desde então, a condição de legítimo governo da China. Claro que Mao Tse-tung vai brigar para ser reconhecido. Chiang Kai-shek também. E aí, chegamos em Cuba. Tá certo? O outro movimento que aconteceu, uma outra revolução, e aí, influência dos Estados Unidos. Desde sua independência, Cuba ficou sob a influência dos Estados Unidos. No ano de 1902, o Congresso cubano foi convencido a inserir na nova Constituição do país a emenda Platt, que concedia ao governo dos Estados Unidos o direito de intervir em Cuba, sempre que seus interesses se vissem ameaçados. É isso que vocês viram. O que dá direito a essa invasão, e eu vou fazer questão de apagar e mexer com vocês de novo, o que dá direito a essa invasão é isso daqui, ó, a emenda Platt. Aluno, pelo amor de Deus, não esqueça mais nunca mais isso. Com essa lei, dava total poderes para os americanos influenciar, intervir a qualquer momento, a qualquer hora em Cuba. Certo? E aí nós temos dois grandes personagens. Do meu lado esquerdo, eu tenho o Fidel Castro. Do meu lado direito, eu tenho Ernesto Che Guevara de la Sierra. Vejam, no governo de Fulgêncio Batista, que vai de 33 a 59, o sargento Fulgêncio foi o homem forte de Cuba, tendo assumido o controle das Forças Armadas e liderado a deposição do presidente Gerardo Machado e Morales. Batista acumulou uma fortuna ilícita, utilizando métodos violentos contra os seus inimigos. E essa revolução, ela chega justamente para tirar Fulgêncio Batista do poder. Se o conseguir, claro, aí nós temos o regime que vai ser implantado. Tá certo? Vamos lá então. Olha lá. Nisso, senhores, reagindo então à situação de dependência
e de subordinação em relação aos americanos. Um grupo de guerrilheiros, que será comandado por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara de la Sierra, começou a lutar contra o governo de Fulgêncio Batista. Isso no ano de 1956. Ernesto Che Guevara é um argentino, ok? E estudante de medicina. O cara participa desse movimento. De um lado, eu tenho o Fidel Castro, do outro lado, o seu irmão, o irmão dele, o Fulgêncio Batista, não. Rapaz, o irmão também dele morreu recentemente. Então, Fidel Castro. Logo mais eu lembro. Raul Castro, meu Deus do céu. Rapaz, esse meu intérprete, ele é top das galáxias. Como é que tá falando bem? Raul Castro. Muito bem, muito bem. O Raul Castro, o irmão dele, que depois acabou assumindo, quando o Fidel definitivamente ficou doente, logo é passado para ele, aí depois veio a óbito. Então, esses três ícones que vocês estão vendo na nossa história, aliás, na história de Cuba, foi muito importante para o povo cubano. E o Che Guevara vai ser um dos primeiros a ser morto aqui na Bolívia. Vai ser encurralado e a CIA é que vai providenciar tudo isso. Olha só, vitoriosa, a Revolução Cubana caminhou rumo ao socialismo. É isso que vocês viram, aluno. Era um país capitalista, comandado por Fulgêncio Batista. Os irmãos Castros se unem a outros personagens, juntamente com Che Guevara, e acabam resistindo e tomando o poder de Fulgêncio Batista. E olha que Fulgêncio Batista, ele tinha apoio dos Estados Unidos. Entre suas principais medidas, destacou-se a reforma agrária, pela qual o uso da terra por latifundiários cubanos e estrangeiros foi proibida e as propriedades foram confiscadas pelo Estado. Esse é o regime socialista. Conflitos com os Estados Unidos. Iniciaram-se então conflitos entre o novo governo cubano e o governo dos Estados Unidos. Como marco desse conflito, podemos destacar a invasão da Baía dos Porcos, o embargo econômico e a famosa crise dos mísseis. Aluno, tu não quero nem saber. Existe, inclusive, um filme que retrata os 3 dias que abalaram Cuba, né? Porque a União Soviética, que vai ter esse controle sobre o socialismo e sobre Cuba, acaba dando um ultimato para desativarem esses mísseis que estavam voltados para os Estados Unidos. Nisso, senhores, nós temos aí esse embargo que, inclusive, pendura até os dias atuais. Não é, Samir? Até os dias atuais. Então, não é qualquer produto que entra em Cuba, tem todo o controle dos Estados Unidos. Mas isso vocês irão saber numa próxima aula, porque, aluno, já chegou ao final. Eu sei que tudo que é bom dura pouco. Mas daqui a pouco eu volto para fazer a revisão de 5 minutos, tá bom? Não sai daí, é muito rápido. Tchau, tchau.